Hoje é quinta-feira, amanhã, eu vou ter que fazer a live amanhã, porque aqui não tá dando. Porque o que acontece? Não vai adiantar nada eu fazer a live aqui e ter que repetir novamente, ter que ler a mesma coisa. Entende? Mas, eu vou pedir para que vocês venham amanhã novamente, 6h40, pra gente fazer a leitura. Na verdade, o que eu faço? Eu faço a leitura para quem tá aqui a primeira vez, que não tá entendendo o que tá acontecendo, vou explicar, tá bom? Eu abro todos os dias, de segunda a sexta, uma live aqui, tanto no Instagram quanto para vocês aqui no TikTok. E aí, o Café com Gleice já é a 8ª edição, nós já lemos 8 livros aqui. E qual é a proposta? Eu leio o livro na íntegra mesmo, e aí eu paro um pouco, aí eu faço reflexão, vocês participam também. Então, assim, é muito interessante. E nós já lemos 8 livros com esse. E esse aqui já está quase acabando. E aí eu estou agora escolhendo o próximo livro. Estou pensando em ler o próximo livro. Eu estou dando uma olhada nesse aqui, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, que é muito bom, que eu já li. Como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Eu acho a proposta desse livro muito boa, então eu tô achando que o próximo livro do café vai ser esse aqui. Tô falando pra vocês e nem falei lá ainda pro pessoal do Instagram, tá? Tô trazendo um segredinho aqui pra vocês. Eu tô pensando em ler esse livro, apesar que ele é muito extenso. Ele é bem extenso, então tô dando uma olhadinha nele. Bom, o que acontece? Eu tive a ideia de fazer esse quadro Café com Gleice, porque o que não falta aqui em casa é livro, minha gente. O que não falta aqui em casa é livro. Então, assim, eu falei, não. Eu já tive clubes de leitura, tenho mentoria também. Nesse momento, a gente iniciou a nossa mentoria Acorde para Você, que é um desafio de 21 dias só para mulheres, para a gente trabalhar a nossa questão, trabalhar a inteligência emocional, trabalhar a nossa mentalidade, a nossa mudança de identidade. Então, eu trago muito isso lá no Instagram. Meu Instagram é Gleice Bastos, tá bom? Se alguma de vocês tiver interesse. As inscrições elas vão até sábado. E aí a gente já começou, mas dá para entrar até sábado. Então é isso. Por isso que eu comecei a fazer as lives dos livros, porque eu não tô com o clube do livro aberto, então eu senti necessidade de ler junto com vocês. Por isso, entende? Então, minha gente, hoje a gente não vai fazer live, tá bom? Hoje eu não vou ler o livro. Então, amanhã eu quero vocês aqui novamente, tá bom? Olha, entrou aqui, não acredito que a internet deu ar da graça. Mentira que deu ar da graça aqui. Bom dia, olha isso. Vocês me deram sorte, tá bom? Vocês me deram sorte, vocês que entraram aqui, que ficaram torcendo. Bom dia, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Tem meia hora que eu tô aqui tentando abrir essa live e não tava conseguindo. Tem meia hora que eu tô aqui tentando abrir. Agora eu não sei se foi, eu acho que foi, que tem gente entrando e me dando bom dia. Bom dia, maravilhosa, seja bem-vinda. Deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver se vai dar certo. Quem sabe, né? Quem sabe? Saudade de ver seus vídeos. Saudade de ver seus vídeos. Agora você me fala, porque não tô lembrando. Intime Luxo. Me fala. Me fala seu nome para eu lembrar quem é você. Talvez é muita amiga minha e eu não tô lembrando. Intime Luxo. Seu nome. Maravilhosa. Bruna. É verdade, é verdade. É porque esse Instagram eu quase não abro, eu não vejo, né? E aí você também quase não posta, né? Você nesse Instagram, é mais no outro. Bruna. E aí, minha gente? Edivânio. Eu sou a própria iluminação, Edivânio. Eu sou a própria iluminação. Simbora, minha gente. Tem meia hora que eu tô tentando entrar na live, mas graças a Deus parece que foi. Bom dia, Eliana. Seja bem-vinda.
Agora eu vou ver se eu consigo colocar uma musiquinha para não ficar. Para não ficar assim muito silêncio, né? Simbora, minha gente, simbora. Eu tava aqui conversando com o povo do TikTok, trocando uma ideia com o povo do TikTok aqui, enquanto a internet voltava, e graças a Deus voltou. Que bom que voltou. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha aqui pra gente. Preparados? Estão me vendo? Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Conta pra mim. Agora sim, agora foi. Olha isso. Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Simbora, minha gente, simbora, simbora, simbora. Oh, glória. Graças a Deus. Tudo ótimo, né? Ai, que bom. Vocês acreditam que tem meia hora que eu tô tentando abrir a live? E tô exagerando, mas tem um bom tempo. Ai, as resistências que acontecem pra gente desistir, né? É isso. Ah, eu já recebi tantos elogios aqui hoje nesse TikTok. Ai, minha gente, bom dia, meu povo. Simbora para mais uma live. Hoje, dia 5 de março de 2026. É a nossa live de número 7 do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Há 7 dias eu estou vindo aqui ler junto com vocês, fazer reflexão, ativar nossa mente, elevar o nosso nível de frequência para que a gente possa começar o nosso dia bem, e não só começar o nosso dia bem, como também manter, né? Manter a frequência aí durante o dia. Agora aí é com você. Manter essa frequência é com você. A sua frequência. E a minha também. É comigo. Ai, gente, simbora, preparados? Já tá aí com seu chazinho, com seu café, com a sua água, seu caderninho. Lembra sempre de ter um caderninho assim do lado, ó. Qualquer caderno que você tiver aí, papel, caneta, alguma coisa, para você ir anotando os insights aqui do Café com Gleice, tá bom? Sabe o que eu percebi ontem, assim que eu finalizei a live? Vocês também não me ajudam, né, gente? Gente, vocês não me ajudam. Pelo amor de Deus, vocês têm que me ajudar. Ontem, eu, na verdade, li a parte que... Eu não li a parte que a gente parou antes de ontem. Por isso, vocês têm que me ajudar. Quem tiver com o livro tem que me ajudar aqui. Porque eu marquei, não... Eu pulei 2 páginas. A página 56 e a página 57. Que a gente não finalizou. Lembra que a gente não finalizou? E aí eu já pulei para a lei, eu já pulei para a 5ª lei. E aí eu fiquei pensando, eu volto para reler ou eu continuo a leitura de onde eu parei? E aí eu fiquei assim, né? Falei, Jesus, eu passei da página. Porque era para ter finalizado o 3º componente da lei do mínimo esforço, lembra? A gente estava lendo a lei do mínimo esforço. E aí faltava ainda o 3º componente. E aí eu já pulei essas páginas e fui direto para a 5ª lei, que é a lei da intenção. E aí o que eu faço? O que eu faço? O que vocês acham que eu devo fazer? Eu volto para ler o 3º componente da lei do mínimo esforço e a gente finaliza, de fato, a lei do mínimo esforço, ou eu continuo de onde eu parei ontem? O que vocês acham? Ei, minha gente, o que vocês acham? Como pode ser assim? Assim como? Como pode ser assim? Eu acho que eu vou continuar aqui o 3º componente da lei do mínimo esforço, que eu achei esse conteúdo muito interessante. Aí não vai dar para pular. Entende?
Vamos lá. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Lembra que eu falei isso na aula retrasada? É na aula, né, minha gente? Eu posso chamar isso aqui de aula, eu acho. Vocês estão chamando de aula, eu vou chamar de aula. Depois continua a outra, né? É por isso que eu amo essas maravilhosas. Por isso que eu gosto mais de vocês, Eliana maravilhosa. Fico muito feliz em ter você aqui comigo. Então tá. O terceiro componente da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Assentar sua percepção na indefensibilidade, ou seja, desarmar seu espírito, significa abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros de seus pontos de vista. Me diz uma coisa. Me fala se você tem a necessidade de estar o tempo todo querendo convencer as outras pessoas do seu ponto de vista, da sua opinião. E hoje em dia a gente vive justamente isso. Nunca se viveu tanto uma época em que as pessoas estão desesperadas por dar o seu ponto de vista, a sua opinião sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. Hoje nas redes sociais, vocês já perceberam? Tem pessoas que passam a maior parte do tempo comentando, porque assim, as pessoas elas vão na rede social, elas postam um vídeo de alguma coisa polêmica, aí vem a enxurrada de comentários do ponto de vista dela, o que ela acha, né? Cada pessoa tem o seu ponto de vista. As pessoas elas nunca vão entrar em um acordo. Cada pessoa tem o seu ponto de vista. Só que tem pessoas que têm a necessidade. Tem pessoas que têm essa necessidade de dar sua opinião sobre tudo. E se tem uma coisa que hoje eu não faço mais, a não ser que as pessoas peçam, a não ser que você peça a minha opinião. Hoje eu sou assim. Então, hoje as pessoas elas sentem essa necessidade. Se você observar as pessoas, verá que elas passam 99% do tempo defendendo seus pontos de vista. Se você simplesmente desistir da necessidade de defender sempre seus pontos de vista, ganha na desistência acesso a imensas quantidades de energia anteriormente desperdiçadas. E é realmente o segredo, na verdade, hoje é você colocar a sua energia nas coisas certas para você. Porque hoje em dia a gente perde muita energia em coisas que não tem nada a ver. A gente gasta energia em coisas que não tem nada a ver. Bom dia, Fernanda, seja bem-vinda. Buenos dias, um dia abençoado para nós. Quando você passa o tempo defendendo suas posições, culpando os outros e não aceitando render-se ao momento determinado, sua vida se transforma num embate de resistências. E toda vez que você encontrar resistência, se tentar forçar a situação, ela só aumentará. Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir com certeza ser flexível como o bambu. Olha isso. Olha isso. O segredo, na verdade, é a gente ser flexível. Flexível às situações. E eu achei isso muito interessante. Certamente você não pretende ser rígido como o carvalho oco que tomba na tempestade. Vai preferir com certeza ser flexível como o bambu que curva sob a tempestade e sobrevive. Desista de uma vez por todas de defender intransigentemente seus pontos de vista. Quando você adota esse comportamento, evita o surgimento de discussões. Se agir dessa forma, parar de brigar e de resistir, experimentará plenamente o momento presente, que é uma dádiva. Certa vez, alguém me disse, o passado é história, o futuro é mistério, o presente é uma dádiva. É por isso que este momento, ele se chama presente. Presente. Se você abraçar o presente, unir-se a ele, fundir-se nele, experimentará o fogo, o brilho,
a centelha de êxtase que pulsa em todos os seres sensíveis. Quando você começar a experimentar a exultação do Espírito em todas as coisas vivas, e à medida que for adquirindo maior intimidade com isso, sentirá o despertar de uma grande alegria interior e abandonará os terríveis fardos e empecilhos da defesa intransigente do ressentimento e do sofrimento. Só então se sentirá leve, alegre e livre. Se você se sentir alegre e livre, perceberá sem a menor sombra de dúvidas que todos os seus sonhos estarão sempre dispostos, porque seus desejos vêm da felicidade e não da ansiedade e do medo. Olha isso. É por isso que na maioria das vezes as coisas que a gente quer, por que as coisas que a gente quer não acontecem? Porque a gente vibra no medo, a gente vibra na ansiedade. E é desafiador isso. Como assim, inglês? Eu preciso então estar feliz para que as coisas aconteçam na minha vida? Sim. É ao contrário, o jogo da vida é ao contrário. Porque na maioria das vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Eu só vou ser feliz quando eu chegar lá. Eu só vou ser feliz quando eu comprar tal coisa. E a vida passa, né? E aí a vida vai passando. E aí quando você consegue aquilo, cadê a felicidade? A felicidade, ela tem que estar no processo. Então, se você não consegue ser feliz no processo, você não vai conseguir ser feliz quando você chegar no sucesso. Até rimou. Agora veja se eu consigo falar de novo a mesma coisa. É isso, minha gente. Se você não conseguir estar feliz no processo, você não vai ser feliz no sucesso. E tem uma coisa que eu entendi, foi isso. Eu era uma pessoa que eu ficava muito triste, eu ficava muito decepcionada, eu ficava muito... quando as coisas não aconteciam. E aí eu pensei, quer saber? Quer saber? Olha, eu vou ser feliz no processo. Vou procurar que coisa... Às vezes, quando eu estou muito preocupada com alguma coisa, e que tem coisa para preocupar, viu, minha gente? Muita coisa para preocupar, muita. Então, às vezes, quando eu começo a ficar muito preocupada, quando eu começo a ficar assim ansiosa, aí eu mudo a rota. Aí eu já vou fazer uma coisa completamente diferente, uma coisa que eu gosto, uma coisa completamente diferente, mudo o foco. Eu mudo o foco, eu tiro o foco desse problema aqui, coloco o foco em outra coisa, para que eu mude a minha vibração e depois eu consiga resolver aquilo ali. E às vezes a outra coisa se resolve até sozinho. É assim. Porque os seus desejos, eles não vão vir da ansiedade, eles não vão vir do medo, eles vão vir da sua felicidade. Então, só em você estar feliz por você ter acordado hoje, que é isso que eu prego muito lá com as meninas do Perfil Secreto e no Desafio Acorde Pra Você, só de você acordar hoje, então todos os dias eu acordo, eu recebo a vida, eu recebo a vida. Mesmo que eu não acordei tão bem, eu tento buscar nas mínimas coisas, sabe? Nas mínimas coisas. Então, você tem saúde. Para que presente melhor na vida do que saúde, minha gente? Não existe. Não existe presente melhor do que a saúde. A Fernanda colocou, para mim, felicidade é ter fé em Deus, família viva, ter saúde, saúde mental e ter dinheiro. Exato. Exato. E tem muitos momentos também que desejamos tanto algo quanto realmente vemos que vamos conseguir, começa a vibrar totalmente no medo, na insegurança, então as coisas desandam. Exatamente. É isso. Não é preciso se justificar. Simplesmente declare a si mesmo a intenção de experimentar satisfação, prazer, alegria, liberdade, autonomia em todos os momentos da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. Em tudo, dai graças. Em tudo, dai graças. Em todos os momentos da sua vida. Gleice, mas você não sabe o que eu estou passando. Estou passando aqui uma dificuldade tão grande, tão imensa. Todos nós passamos. Eu sinto te informar.
Eu passo, Eliana passa, Fernanda passa, o Gui passa, o Marcos passa, todo mundo passa. A questão é como você vai reagir a essas coisas. Essa é a questão. Assuma o compromisso de seguir o caminho da não resistência. É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade. Se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a qualquer um deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então, você poderá liberar suas intenções. Eu tô rindo aqui porque é surreal os livros que eu leio aqui no Café com Gleice. Eu fico assim encantada porque é exatamente as coisas que eu passo, né? Que eu tô passando nesse momento agora. Então, assim, eu tô vendo algumas coisas, alguns movimentos na minha vida, algumas coisas acontecerem, de coisas que eu pedi lá atrás, sabe? É surreal isso. De coisas que eu venho trabalhando em mim lá atrás, para que eu sabia que em algum momento ia chegar isso. E tudo é um processo, minha gente, demora. Bom dia, Dan, seja bem-vindo, querido. Tudo é um processo, a gente não consegue as coisas da noite para o dia. Às vezes sim, tem milagres, eu já vi milagres acontecer da noite para o dia. Eu já vi, inclusive comigo já aconteceu, da noite para o dia. Mas se você não conseguir ser feliz no processo, você não vai ser feliz no sucesso. Quando o sucesso chegar, você não vai ter nenhuma cota de felicidade, sabe? Porque às vezes a gente pensa tanto nos problemas, a gente coloca tanto foco nos problemas, tanto foco, e aí vem vindo medo, aí vem ansiedade, aí vem procrastinação, aí vem um monte de coisa, e nesse lugar de medo, nesse lugar de ansiedade, a gente não consegue criar nada. Se você permanecer aberto a todos os pontos de vista, sem se prender rigidamente a qualquer um deles, seus sonhos e desejos fluirão com os desejos da natureza. Então, você poderá liberar suas intenções sem se prender a elas e esperar pelo momento apropriado para que seus desejos desabrochem e se transformem em realidade. Pode estar certo de que, na hora certa, eles se manifestam. Na hora certa, eles se manifestarão. Esta é a lei do mínimo esforço. Esta é a lei do mínimo esforço. E sabe quando você pede muito uma coisa para Deus? E hoje eu parei de pedir, né? Porque antes as minhas orações eram todo pedindo. Ah, Senhor. Ai, eu chorava pedindo. Ai, meu Deus. Ele já sabe o que você quer. O seu coração diz tudo. O seu coração, ele já diz. Então, só agradece. Se você começar só a agradecer nas suas orações, começa a fazer hoje as suas orações, no lugar de você orar pedindo, só agradeça as coisas que você já tem. Porque Deus sabe do seu coração. Ele sabe. Ele nunca vai te dar algo que você não está preparado. Pode ter certeza disso. Você está pedindo muito uma coisa, só que você não está preparado para isso. Você ainda não está preparado ainda. É a mesma coisa de um pai e um filho, né? Um filho às vezes pede um carro, pede uma bicicleta. O pai sabe que ele não está preparado para isso. O pai sabe. Por que ele vai dar um carro para uma criança? Chegar lá e bater lá na frente. Às vezes você pede dinheiro. Você não está nem preparado para lidar com dinheiro. Deus sabe, você não está preparado.
Aí você recebe lá uma quantidade enorme lá de dinheiro. Você está preparado para mexer com isso? Sua mentalidade está preparada para isso? E é o que eu sempre falo, tudo é sobre mentalidade, né? Então vamos para a aplicação do lei do mínimo esforço. Você pode colocar a lei do mínimo esforço em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Primeiro, praticar a aceitação, dizendo, então isso é o que vocês vão fazer, tá? Protocolos para hoje. Então você vai escolher um desses 3 aqui. Não significa que você precisa fazer os 3, mas escolha pelo menos um. Qual que você vai escolher? Praticar a aceitação, dizendo, hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos, como eles se manifestarem. Saber que o momento é como deve ser, porque todo o universo é assim. Não se voltar contra todo o universo, lutando contra o momento presente. Dizer a si mesmo, minha aceitação será total e completa. Verei as coisas como são, no momento em que ocorrerem, e não como eu gostaria que fosse. Aceitar. Por que aceitar? Porque não tem como mudar. Agora não tem como mudar, é só aceitar. Você não tem como mudar o que está acontecendo agora. Agora, mudar os seus hábitos, mudar a sua rotina, mudar os seus pensamentos. Entende? Para que lá na frente isso não esteja acontecendo de novo. Só que agora a única coisa que você pode fazer é aceitar. Aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação. Essa dói. Essa aqui dói. Assumir a sua responsabilidade pelo que está acontecendo, pela situação que você está vivendo. E por todos os fatos que considera problemáticos. Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa por sua situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. Olha isso. Gente, se você conseguir fazer isso aqui que ele está falando, saber que todo problema, ele traz em si uma oportunidade. Talvez esse problema que você está passando agora é a oportunidade que você tem de sair do lugar. É a oportunidade que você tem de se reinventar. Não sei. A oportunidade que você tem de crescer. Crescer mentalmente, crescer espiritualmente. Buscar, talvez a oportunidade de você buscar algum conhecimento que você ainda não tem. Isso é muito poderoso, gente. Isso é muito poderoso. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. E o outro, o 3, é assentar sua percepção hoje na indefensibilidade. Ou seja, o que é indefensibilidade? É desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e de ficar convencendo as pessoas da sua opinião. Para com isso. Ontem mesmo eu recebi meus irmãos, eles ficam o tempo todo me mandando... Eu quase não olho rede social, né? Eu trabalho com rede social, mas eu quase não olho. Hoje em dia, é raro eu ficar passando feed, olhando vídeos, essas coisas. E aí o que acontece? Eles toda hora ficam mandando reels pra mim no direct, né? E aí ontem eu recebi que o menino tava falando assim. Era assim. Aí tava tendo um comentário lá, fazer faculdade, não fazer faculdade, tal. Qual a sua opinião sobre isso? Aí o menino tava mostrando, trazendo lá uma questão, e ele colocou assim, qual a sua opinião sobre isso? Aí, na hora eu lembrei aqui da leitura do livro, né? Na hora eu lembrei. E eu já faço esse exercício há muito tempo, não é de agora não. Eu falei, eu vou perder meu tempo dando minha opinião aqui, gastando minha energia com isso aqui. Porque tem casos e casos. Tem casos em que você está conversando com a pessoa pede sua opinião.
Você está ali conversando com a pessoa vai lá, pede sua opinião, você vai lá e dá. Agora, você precisa dar a sua opinião sobre tudo? Não tem necessidade disso. De existir da necessidade de defender seus pontos de vista e de convencer e persuadir os outros a aceitá-los. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a qualquer um deles. Então, só de você fazer isso, não ficar perdendo seu tempo, sua energia, dando seu ponto de vista em todas as coisas que aparecem na rede social. Às vezes eu vejo um vídeo e até me dá vontade de escrever assim, vou colocar aqui, deixa eu... Aí depois, não quero perder minha energia com isso, pra quê? Tem tantas outras coisas para fazer na vida. Certo, minha gente? Então, pronto, tá vendo? Essa parte eu não li. Essa parte eu não tinha lido, ficou da gente ler essa parte. Essa parte aqui. E pronto, a gente finaliza. Agora sim a gente finalizou a lei do mínimo esforço. Agora sim. Porque eu já falei, gente, mas eu tenho que fechar esse... Senão eu não vou conseguir continuar a leitura. Ainda bem que eu consegui fechar. E amanhã a gente continua de onde a gente parou ontem. Hoje eu fiz a leitura de onde a gente parou antes de ontem. Tá dando bug aqui, né, na cabeça de vocês, mas não precisa se preocupar com isso não. Tá tudo certo, tudo certo. Tá tudo certo, não tá? Não tá, Eliana? Tudo certo? Uma bela parte. Uhum. Por isso eu falei assim, gente, mas isso aqui não pode deixar passar não. Eu ia deixar, eu ia seguir, né? Eu ia seguir o fluxo aqui que a gente já tava, mas eu voltei. Eu lembro que eu tinha marcado, aí eu olhei assim e falei, mas eu não li isso aqui. Mas deu certo. Vamos cuidar da pessoa mais importante pra gente finalizar aqui a nossa live. Feche seus olhos, respira. Vamos parar um pouquinho pra gente respirar, pra gente cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? Você. Feche seus olhos, inspira profundamente, libera essas tensões, puxa o ar, segura um pouquinho e solta. Mais uma vez, inspira profundamente, inspira tudo que há de positivo, energia boa, toda frequência boa. Quando você respirar, quando você soltar, solta o ar do pulmão, solta tudo que tem de parado, de negativo. Mais uma vez, inspira profundamente, segura, solta. Dia 5. Torne-se amigo dos seus problemas. Não aguento. Eu preciso falar alguma coisa aqui? Não, né? Não. Torne-se amigo dos seus problemas, ainda que muitas coisas pareçam aleatórias ou erradas. Lembre-se de que sou soberano. Posso adequar tudo a um propósito bom, mas só na mesma medida da sua crença em mim. Todos os problemas podem lhe ensinar algo, transformando-o aos poucos na obra-prima que planejei que você fosse. Olha o que o chamado de Jesus está trazendo para a gente. E olha o que a gente acabou de ler no livro. Os mesmos problemas, eu arrepio, vocês vendo? Às vezes eu estou fazendo a live, eu não falo para vocês, mas eu fico toda arrepiada aqui, ó. Às vezes eu não falo, às vezes eu nunca falo, né? Hoje eu falei. Os mesmos problemas podem se tornar um obstáculo no qual você vai tropeçar e cair se reagir com desconfiança e rebeldia. Essa decisão, se pretende confiar em mim, se pretende confiar em mim ou me desafiar, é sua e você terá de tomá-la várias vezes ao longo do dia. A melhor forma de se tornar amigo de seus problemas é me agradecer pela existência deles. Esse simples gesto abre sua mente para os benefícios que emergem das dificuldades. Você pode até dar apelidos aos problemas mais persistentes,
algo que o ajude a conhecê-los e não os temer. O passo seguinte é apresentá-los a mim, permitindo que os envolva em minha presença. Não vou necessariamente os eliminar, mas minha sabedoria basta para tirar algo de bom de cada um deles. Não vou necessariamente eliminar, mas minha sabedoria basta para tirar algo bom de cada um deles. E não foi exatamente isso que a gente acabou de falar? Não foi exatamente isso que a gente acabou de falar, minha gente? É surreal. Eu não leio o chamado de Jesus antes. Eu abro aqui junto com vocês no dia. Não sei nem o que tem aqui dentro. Ai, que hoje o nosso dia seja maravilhoso. Sim, ele será. Sim, ele será. Amanhã estarei aqui novamente. E hoje eu tive um probleminha no início da live, mas graças a Deus deu tudo certo. E fiquem todos com Deus. Não esquece, se eu conseguir deixar essa live gravada, que eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, não esquece de ir lá na live gravada e deixar seu comentário, tá bom? Eu gosto muito de saber seu comentário e ajuda também demais no engajamento para que mais pessoas possam vir, mais pessoas possam participar das lives, tá bom, minha gente? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.